Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na nossa primeira videoaula de hoje, eu vou estar ensinando a vocês a desenvolver um dashboard do zero utilizando a ferramenta Power BI. Para esse projeto em especial, vamos dar um exemplo. O usuário quer desenvolver um projeto dashboard, só que ele não tem uma base de dados. O Power BI ele disponibiliza uma base de dados para efeito de praticar, treinar, para poder desenvolver um dashboard. Então, ela disponibiliza uma planilha no Excel de um relatório financeiro. Então, dentro dessa base de dados, tem todo um relatório de informações financeiras, né, no período de 2 anos, que compreende de 2013 a 2014. Então, é uma base de dados bem simples, mas para efeito de treinamento e praticar, já ajuda bastante. Então, eu vou estar utilizando essa base de dados para utilizar nesse nosso projeto aí, para desenvolver esse dashboard. Claro, a base de dados eu baixei, né, fiz o download da planilha, só que eu fiz algumas implementações, algumas melhorias. Eu mudei o período, tá? A base original que o Power BI disponibiliza é de 2013 a 2014. Eu coloquei de 1/1 de 2015 a 31 de 12 de 2021. E aumentei esse período, né? E, consequentemente, as informações também. Então, eu fiz algumas implementações. Então, quando a cada videoaula, né, que a gente for desenvolver, eu vou estar disponibilizando o link dessa base de dados que eu fiz essas implementações. Beleza? Então, para fim didático, eu vou estar apresentando para vocês como baixar essa base de dados no Power BI. Né? Tem duas formas. Tem a opção de você carregar ela automaticamente dentro do Power BI. E onde você clica lá carregar, automaticamente ele vai direcionar para o Power Query e fazer o tratamento. A outra opção é você conseguir fazer o download e depois fazer toda a parte que nós já sabemos, que é importar a base de dados, tratar no Power Query, criar as tabelas de dimensões e depois fazer o carregamento desse tratamento, né, dessa base de dados e começar a desenvolver as medidas DAX. Beleza? Então vamos lá. Antes disso, eu vou estar apresentando, fazendo uma breve apresentação do projeto já pronto, que eu já desenvolvi ele, para você estar olhando. Então vamos lá. Então esse é o projeto que nós vamos estar fazendo, né? Com base nessa base de dados do Power BI, tá? Então você vê aqui, ó, só para efeito, eu vou clicar aqui, ó. Eu fiz algumas implementações, ó, 2015 a 2021, tá? Então beleza. Então vamos lá. Então aqui compreende nesse projeto que nós temos cartões de informações, onde tem aí o faturamento, o custo, preço, preço médio, lucro total, a quantidade vendida, o período, né, os filtros por período, anual, eu quero filtrar por país, eu quero filtrar por segmento, eu tenho o gráfico aqui, faturamento versus custo da mercadoria vendida, os KPIs de vendas por produto, eu tenho faturamento por país, aqui eu tenho um gráfico onde, num único gráfico, eu consigo avaliar a venda real, ou seja, a venda líquida, a venda bruta e a quantidade vendida. E aqui também, numa um único campo de apresentação dos dados de visualização, eu consigo avaliar aqui um mapa, né, vendas por países, aqui o ícone que representa um gráfico de barras, eu vou também avaliar faturamento por país, aqui o gráfico de funil, eu vou estar avaliando o custo de mercadoria vendida por produto, e esse aqui é o gráfico que eu vou estar avaliando o lucro por segmento. Então vamos lá, como que eu faço isso? Aqui já está no mapa, ok, tranquilo, vou clicar aqui no gráfico de barra. Pressiono o Ctrl, cliquei, ele já aparece para mim, ó, faturamento por país, do maior faturamento para o menor faturamento, os países aqui, quero avaliar o gráfico de funil, pressiono o Ctrl, clico, aqui ó, por produto e lucro por segmento, tá? Vou voltar aqui no mapa, tá tranquilo aqui. Então esse vai ser o nosso projeto que nós vamos estar desenvolvendo, tá? Nas nossas videoaulas. Então eu vou estar fechando ele agora, não vou salvar, tá? Vou apresentar também a base de dados no Excel, onde eu fiz aqui essa é a base
que eu fiz as implementações. Então, você pegar aqui, ó, no campo ano, né, ó, year, eu tenho aqui, ó, 2015 a 2021, tá? Essa aqui seria a nossa base, nossa matriz, tá? Então, eu vou tá fechando ela e agora eu vou fazer a apresentação de como a gente baixar a base original no Power BI. Então, o Power BI está aqui. Então, onde que nós vamos estar utilizando essas informações para baixar? Então, eu tenho aqui, ó, importar dados do Excel, importar dados do SQL Service, colar dados em uma tabela em branco, experimentar um conjunto de dados de exemplo. É esse campo aqui que nós vamos estar utilizando. Ó. Esse último aqui, o quadradinho da direita. Então, aqui, ó, experimentar um conjunto de dados de exemplo. É esse campo. Então, vamos lá. Então, eu clico aqui. Aí ele vai aparecer duas janelas aqui. Duas janelas, né? Uma janela, mas com dois exemplos. Então, nós temos aqui, ó. Faça um tutorial online. Saiba como criar um relatório robusto passo a passo. E carregar os dados de exemplo. Então aqui se eu clicar em carregar, eu já vou carregar para o Power Query, onde eu vou fazer o tratamento. E aqui eu vou fazer um tutorial online desse passo a passo desse relatório. Então nós vamos fazer as duas etapas aqui para vocês verem como que é. Então, carregar dados de exemplo. Cliquei, ele vai abrir a janela do navegador e eu tenho aqui, ó, Financial Sample. Então eu vou utilizar aqui a primeira opção, que é a tabela, Financials. Habilitei e vou para transformar dados, onde eu vou fazer o tratamento no Power Query. Vou carregar o Power Query agora. Então, tá aqui, tá beleza, ó, a tabela fato. Então nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, a última coluna ano. Então, ó, que é aquilo que eu falei, ó, 2013 e 2014, compreende 2 anos, tá? Então aqui a gente faz o tratamento que vai ser necessário para poder desenvolver esse projeto. Então eu não vou descartar. Então essa é a primeira opção. Eu já carrego direto para o Power Query. Não vou, descarto. Então nós vamos para outra. Agora nós vamos para outro tutorial onde eu vou estar abaixando a planilha. Clico aqui, iniciar tutorial. Então ele vai abrir o navegador e aqui ele dá um exemplo de um dashboard com base nessa base de dados. Então está aqui, né, da pasta de trabalho Excel para um relatório no Power BI Desktop. Então vamos lá. Então aqui você tem a opção de baixar o Power BI Desktop, para quem não tem. Aqui ele fala obter, ó, obter dados, ó, como obter esses dados, está aqui, ó. Opa, cliquei errado aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó. A última opção do lado direito. Então, carregar dados ou transformar dados. Aqui é para aquilo que eu falei. Primeira opção, carregar dados. Que ele vai carregar para o Power Query. E a outra aqui, que é onde nós estamos vendo agora. Iniciar o tutorial. E aqui, ó, baixar exemplo. Nós vamos utilizar aqui, ó, no campo baixar exemplo, a opção 1, baixe a pasta de trabalho. Exemplo financeiro do Excel. Então, fecho, vamos clicar no link aqui, ó. Pasta de trabalho exemplo financeiro do Excel. Cliquei, ele vai abrir o Excel online. E aí o navegador já dá a opção aqui, ó, baixar o arquivo. Clico aqui, você tem essa opção, ou vir aqui, ó, arquivo, salvar como, e aqui, ó, baixar uma cópia. Tem duas opções. Então, volta aqui e vamos lá, baixar. Olha lá, baixei o arquivo, ó, já salvou aqui. Então eu vou fechar o tutorial. Então, temos essas duas opções. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, fechei aqui, vou minimizar e vamos buscar lá onde baixei. Vou aqui, download, e ele chama Financials. Aqui, ó. Eu já tinha baixado uma vez, tá? Ele criou uma
entre parênteses 1. Então vamos lá. Cliquei aqui, ó. Você vê o tamanho é o mesmo, ó, 82K, kbytes. Vamos abrir. Então, ok. Fecho. Então tá aqui, ó. A última coluna ano, ó, 2013, 2014. Aquilo que eu falei, é uma base de dados relativamente simples, pequena, mas para efeito de treinamento, olha lá, 701 linha. Tá? Então, uma base bem pequena, é aquilo que eu falei. Eu fiz algumas implementações, inseri algumas informações que eu julguei necessário para melhorar essa base de dados. Então, tá bem simples. Então, para efeito de treinamento e aprendizado, já tem uma base de dados aqui para poder treinar. Beleza? Vou fechar. Não quero, já vou deletar isso aqui. Né? Então, tá ok. Vou. Aqui eu vou deixar na minha pasta aqui onde tem os dados. Então, vamos lá. Então, Power BI. Vamos lá. Como já temos a nossa base de dados já tratada no Excel, que eu fui onde eu fiz as implementações, importar dados do Excel. Ele já abriu aqui, ó. Eu vou buscar essa primeira aqui, primeiro arquivo, Base Financial Sample. Clico aqui, abrir. Então, vou clicar na primeira opção, que é a tabela, né? E transformar dados. Vai abrir o Power Query. Atualizar. Então, nós já temos aqui a nossa tabela fato. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou renomear o nome. Né? Mudar o nome, eu vou colocar F dados finanças. Vai ser o nome da tabela fato. É sempre com a letra F no início. Então, e aqui o Power Query já reconheceu os cabeçalhos, tá? E o que nós vamos precisar fazer as atualizações aqui? As atualizações não, alterações. Os nomes do cabeçalho está em inglês, nós vamos passar para o português Brasil, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer algumas modificações aqui. Eu tenho aqui coluna data. Coluna data, sempre o padrão, ela é a primeira, né? Da esquerda para a direita, eu vou mover ela para lá. Tá? Mover. E eu vou eliminar colunas que eu não vou precisar utilizar. Que nem aqui, ó, month number, número do mês, month name, nome do mês, year, ano. Então, essas três colunas, como eu faço para selecionar as três? Clico, pressiono o Ctrl e vou clicando com o mouse. Essas três colunas eu não vou precisar. Porque ano e mês e o número, eu vou jogar isso na tabela dimensão que nós vamos estar criando, que é a tabela de calendário. Então, tirei, remover colunas. Eliminei. Não preciso delas aqui, somente a data. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar para o português nosso cabeçalho. Então, date, nós vamos passar para a data. Data. Segmento. Segmento. Segment. Segmento. Country. Países. Países. Product. Produto. Discount Band. O que é Discount Band? Faixa de desconto. Faixa, desconto. Unit Sold. Unidades vendidas. Então, unidades vendidas. Unidades vendidas. Manufacturing Price. Preço de fabricação. 2 cliques. Preço de fabricação. Preço de fabricação. Sale Price. Preço de venda. Preço venda. Ok. Gross Sales.
vendas brutas, vendas bruta, opa, vendas bruta, discounts, é desconto, opa, digitei errado, desconto, sales, venda real ou venda líquida, colocamos como venda real, COGS, custo de mercadoria vendida, CMV, coloquei a sigla, profit, lucro. Então, nós renomeamos e passamos para o português Brasil. Então, ficou data, segmento, países, produto, faixa, desconto, unidades vendidas, preço de fabricação, preço venda, vendas bruta, desconto, venda real, CMV e lucro. E aqui a última coluna ID. Eu vou mover essa coluna ID para o lado de produto. Não tem lógica ela ficar aqui no final. Então, produto, vamos mover ela para cá agora. ID, beleza. Então, fizemos os tratamentos aqui. Agora nós vamos mudar os dados aqui por coluna. Então, aqui eu tenho data mesmo, tá? Aqui já está o ícone. Segmento ABC está texto já, país está como texto, ID já está como número, produto texto, faixa desconto também é texto, unidades vendidas é número inteiro, já vamos mudar, preço de fabricação moeda, preço de venda idem, vendas bruta, mesma coisa, desconto também, venda real, CMV e lucro. Já está feito, mudamos totalmente, fizemos o tratamento aqui, deixamos tudo ok. Então, data, texto, número, texto, tudo certinho. Então, fizemos o tratamento aqui de todas as colunas, tá ok. Passamos o cabeçalho para português Brasil, idioma, né? Fizemos a movimentação de algumas colunas, data para a esquerda, o ID ao lado do produto, que uma coisa está relacionada com a outra, e as outras três colunas que não, de análise temporal, que é mês, número do mês e ano, nós excluímos, porque nós vamos estar criando a tabela de calendário e lá vai ter essas informações. Beleza? Então, praticamente nós fizemos aqui o tratamento da tabela fato. Agora nós vamos estar fazendo o que, pessoal? Criando a tabelas dimensões, né? Tabela de calendário, para nós fazermos a nossa análise temporal. Todo projeto de dashboard precisa ter uma tabela de calendário. Para poder fazer, para que serve a tabela de calendário? Para análise de tempo, análise comparativa. Eu quero comparar ano a ano, qual foi a minha performance de um ano para outro, tá? Mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, e assim vai, bimestre por bimestre. Então, vai de acordo com a necessidade do projeto, tá? Então, nós vamos estar começando a criar nossa primeira tabela de dimensão, que é a nossa tabela de calendário. Para esse projeto, eu vou estar ensinando a vocês a desenvolver a tabela de calendário totalmente automática. O que quer dizer isso? Na medida que a minha tabela fato for atualizada, inserindo novas informações, a tabela de calendário vai acompanhar essa atualização. Então, o período desse projeto corresponde a de janeiro de 2015 a dezembro de 2021. Ou seja, 1/1 de 2015 a 31/12 de 2021. Na hora que for inserir as informações do ano de 2022, eu salvei, atualizei minha tabela de dados, a minha matriz, tabela fato, automaticamente a tabela de calendário vai acompanhar essa atualização e já vai inserir o ano de 2022, as informações de 2022.
E não podemos esquecer o quê? Que toda tabela fato é uma tabela quantitativa. As informações vão se repetindo ao longo do tempo, tá? Tudo que aconteceu na empresa, que foi dados de vendas, dados de produção, dados financeiros, então ela vai se repetindo. Então, vamos supor, num dia, uma empresa ela vende às vezes o mesmo produto várias vezes no dia. Então, por isso que nós chamamos de tabela fato, tabela quantitativa. Já a tabela dimensão são dados qualitativos. Ele não se repete. Então, por exemplo, na hora que eu criar minha tabela dimensão produto, ela vai ter somente os produtos que a empresa fabrica, que ela vende. Então, se ela tem um mix de 10 produtos, nessa tabela de produto, ela vai ter somente os 10 produtos que ela vende. Então, ela não pode se repetir. É a mesma coisa o ID. Eu vou ter uma tabela de dimensão de ID, ela vai ter só os IDs, que é o código do produto. Então, esses dados não se repetem. Tá, ok? Então, se eu tenho 10 produtos, eu vou ter 10 ID. Tá? Uma coisa está relacionada à outra. Então, os dados não se repetem, são chamados de dados qualitativos. Tá ok? É a mesma coisa, a tabela de calendário, ela entra na questão de dados qualitativos. As datas não vão se repetir. Então, eu vou ter de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2021. Então, esses dados não vão se repetir. Eles vão ser únicos, tá? Por isso que se chama dados qualitativos. Então, o que vai acontecer? À medida que eu for atualizando a minha tabela fato, a minha tabela de calendário vai acompanhar essa atualização automaticamente. Então, nós temos duas formas de fazer tabela de calendário. A estática, que ela não acompanha a atualização da tabela fato, na medida que for inserindo novas informações, ela não vai acompanhar. Então, teria que fazer esse tratamento manual. Então, se eu tenho uma tabela de calendário estática, eu posso atualizar na medida que eu for atualizando a minha tabela fato, mas isso você vai ter que fazer na raça. Então, não é legal. Então, eu vou estar ensinando a gente a fazer a tabela de calendário automática. Então, ela vai atualizar automaticamente. Beleza? Então, vamos lá. Então, como que eu faço para criar aqui? Eu vou só para ilustração, eu estou aqui no campo, no grupo Nova Consulta, e eu vou clicar na ferramenta Nova Fonte. Beleza? Na página inicial, no menu inicial, né? Página inicial. Então, vamos lá. Voltando, nova fonte. Opa. Nova fonte. Eu quero consulta nula. Clico em consulta nula. Então, aí eu vou utilizar aqui no grupo consulta. Eu vou utilizar o que? No editor avançado. Também no menu página inicial. Então, eu vou clicar página inicial, grupo consulta e vou clicar na opção editor avançado. Então, voltando. Beleza, então vamos lá. Editor avançado, ele vai abrir essa janela. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui onde está escrito fonte, eu vou apagar e vou escrever a condição data inicial. Data inicial. Tudo junto, pessoal. Não tem espaço. Pessoal, só para um lembrete aqui. Quando nós estamos trabalhando com Power Query, nós utilizamos a linguagem M. E a linguagem M, ela é case sensitive. Ela é diferente da linguagem DAX. A linguagem DAX, ela entende quando você vai criar uma medida, ela entende quando você vai utilizar a função, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Mesma coisa no Excel, quando a gente vai inserir uma função. Eu posso colocar meu teclado tudo em maiúsculo, ele vai buscar a função. Agora aqui, no Power Query, na linguagem M, ele não entende somente minúsculo e somente maiúsculo. Então, por isso que os profissionais do mercado ensinam que case sensitivo, maiúscula e minúscula, tá? Então eu vou lá, data inicial,
E quando você vai criar com a primeira condição, data inicial, não tem espaço. Se você quiser dar um espaço aqui, ele não vai deixar. Ou você dá um underline, um tracinho, eu costumo colocar tudo junto. De uma palavra para outra, eu coloco final, né, minúsculo, e já entro com maiúsculo na outra. Então, ficou data inicial igual. Então, nós vamos utilizar aqui a função date.start of year. Já apareceu aqui, ó. Eu vou com o meu teclado aqui, ó, onde ficou azulzinho, ó, date start of year. O que quer dizer isso? A primeira data que inicia do ano. Então, a minha data inicial. Qual que é a minha data inicial? 1/1/2015. Dou um tab, tá ok? Aí eu abro parênteses e vou utilizar outra função, list.min. List.min, ó, já apareceu aqui, ó, dou um tab. O que é o list.min? Que eu acabei de dizer, a minha primeira data, a minha data mínima, 1/1/2015. E onde que eu vou estar buscando essa minha data mínima? É aquilo que eu falei. Toda tabela fato, ela tem data. Não existe tabela fato sem data. É aquilo que eu te falei. A tabela fato ela é quantitativa. Então eu quero importar, buscar do meu sistema ERP, vou importar essa base de dados para poder desenvolver um projeto dashboard, seja ele no Excel ou no Power BI. Então, tudo que é inserido num sistema de gestão de uma empresa, de uma organização, sempre eu vou estar alimentando. No sistema ele já vai estar buscando. Quando eu inseri aquela informação foi no dia tal. Então eu inseri. Na medida que o profissional vai alimentando essas informações, ele vai estar respeitando a data do dia. Então todas as informações inseridas num dia vai estar lá computando na data tal. E assim por diante. Então o que eu falo? Toda tabela fato tem que ter data. Tá? Se não tiver, não tem como a gente fazer essa condição da tabela de calendário automático. Então, isso é de praxe. Todo sistema, quando você vai importar uma base de dados, ele vai ter período, vai ter data, ok? Então, vamos lá. Da onde que eu vou estar buscando isso? Da minha tabela F-Dados Finanças. Então, abro parênteses novamente. F-Dados, olha lá, já apareceu aqui, ó. F-Dados Finanças. Dou um tab. Abro colchete. Da onde que eu vou estar buscando a informação de data? Na coluna data. Escreva aqui, ó. Vou buscar da minha coluna data. Fechei colchetes, tá ok? E fecho o parênteses e vírgula. Então ficou lá. Data inicial igual date start of year. Eu vou iniciar a minha data do ano, que é 1/1/2015. List.min, que é a outra função que está integrada nessa condição, que é a minha data mínima, 1/1/2015. Aonde que eu vou estar buscando ela? Na minha tabela fato, que se chama F-Dados Finanças, na coluna data. Fechei a primeira condição, dou vírgula e vou para outra linha, dou um enter. Pronto. Agora eu vou colocar o quê? A minha data final. Data final, tudo junto, pessoal. Data final. Eu vou colocar aqui igual. Então, nós vamos utilizar outra função da linguagem M. A primeira, que é a data inicial, a gente pegou date start. Agora nós vamos colocar date, data final. Então, date.end. End quer dizer o quê? Fim, né? Minha data final. Então, já apareceu aqui as funções disponíveis. Date, end of day, a última data do dia, a última data do mês, a última data do trimestre, da semana e do ano. Então, eu vou buscar aqui, ó. Aqui, ó, onde está azulzinho, date.end of year, a última data do ano. Cliquei, abro o parente, aí eu vou inserir outra função, list.max, minha lista máxima, que é o que? A minha data máxima. Qual que é a minha data máxima? 31/12/2021. Aonde que eu vou estar buscando ela? Na minha F-Dados Finanças. F-Dados Finanças, tá aqui, ó. Que lugar que ela está? Na minha coluna data. Abro o colchete. Prontinho. Vou para o final, já tem os parênteses. Dou vírgula. Dou um enter.
Prontinho. Ó. Então, como ficou a segunda condição aqui? Data final, date.end of year, list máximo, é minha data máxima, 31/12/2021. Eu vou estar buscando na minha tabela fato, F dados finanças, na coluna data. Fechou. Agora nós vamos colocar a quantidade de dias que corresponde a isso. Quantidade de dias. Quantidade dias. Tudo junto. Quantidade de dias. Como que eu sei, pessoal, a quantidade de dias desse período? De 1/1/2015 a 31/12/2021. Vamos lá. Dá para saber. Eu vou abrir aqui, ó, o Excel. Então, vamos lá. Vou colocar aqui Antes disso, eu vou jogar um pouquinho a imagem para cá. Ok. Então, vamos lá. Então, nosso período aqui é 1/1/2015. Minha data inicial, que é o meu date start of year. E 31/12/2021. Aqui seria meu list.min e aqui meu list.máximo. Então aqui, ó, só para efeito, ó. Então, minha data mínima e minha data máxima. E onde entra aquela função lá que nós colocamos no Power Query, lá no editor avançado. Date start of year, que é essa aqui. Primeira condição. Vamos colocar aqui, ó. Date.start of. Você vê que eu estou colocando, ó, sempre de uma palavra para outra você entra com maiúsculo, que é o conceito do case sensitive. Start of year. Date start of year, aonde eu vou abrir aqui, ó, list.min. Vou estar buscando da minha F dados finanças, ó. Abro o colchete, data, fecho o colchete, finalizei as duas, coloquei, né, vou fechar os parênteses da função e dou um vírgula e vou para a linha de baixo. Primeira condição, tá vendo aqui, ó? Date start of year, list min, dados finanças, data. E aqui a mesma coisa, ó. Clico aqui, minha list máxima. List máximo, né? Minha data final. Então vamos lá. Date. Opa, peraí. Dá um ESC aqui. Opa, tirei a seta. Vamos lá. Deixar a seta aqui, beleza. Vamos lá. Date. Ponto. End of year. Abro list. Ponto máximo. Vou buscar da minha tabela fato, F, dados, finanças, abro o colchete na coluna data, fechei colchete, ó. E é essa a condição, dá um enter, olha lá, date end of year, minha última data do período, entro com a função list, ponto máximo, vou buscar do F dados finanças e data. Então, é as duas condições aqui. E como que eu vou saber a quantidade de dias desse período? É simples, pessoal. O Excel entende que data também é número. Então, ó, igual. Da mesma forma o Power BI. Menos data final menos data inicial. Olha lá. 2.556 dias. 31/12/2021 menos 1/1/2015 dá 2.556 dias. Essa é a quantidade de dias que tem nesse período. Beleza? Aí vamos supor, eu aumentei aqui para 31/12/2022. Olha lá. Já aumenta automaticamente. Então, aquilo que eu te falei. Na hora que eu
for inserir outras informações na minha tabela fato no Excel, vou começar a inserir os dados de 2022, automaticamente a minha tabela de calendário vai começar a atualizar a quantidade de dias e vai também respeitar isso aqui, na medida que for atualizando. Beleza? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Volto. Vou fechar o Excel, não vou salvar. Então vamos lá. Só para vocês saberem como que faz a contagem de dias aqui. Então vamos lá. Quantidade de dias. Então vamos lá. Como que é? Eu vou colocar a função duration.days. Olha lá, já apareceu aqui, ó, duration.days. Duração de dias que compreende o período de 1/1/2015 a 31/12/2021. Dou um tab. Aí eu vou colocar aqui. Abro parênteses. Aí você viu? Nós não fizemos a função no Excel data final menos data inicial. Nós vamos colocar essa condição aqui agora também. Ó. Condição que nós criamos, data final. Olha lá, tá aqui. Ó. Já apareceu aqui. Está selecionadinho azulzinho, claro. Eu dou um tab. Menos, sinal de menos, data, olha lá, inicial. Já apareceu aqui, selecionei, dá um tab. Aí eu fecho parêntese e coloco a condição de mais 1. Por que esse mais 1? Lá no Excel também eu esqueci de colocar. Também. Vamos só voltar no Excel para vocês entenderem aqui. A visualização é melhor. Então vamos lá. Maximizando aqui. Então vamos lá. Clico aqui. 1/1/2015, 31/12/2021. Então, se a gente fazer a subtração aqui, igual. Esse, data final, menos data inicial. Então, aqui, data final é a função que nós estamos colocando lá no Power Query. Data inicial. A condição que nós criamos. Certo? Então, vamos lá. Então, 31/12/2021 a 1/1/2015 é 2.556 dias. Só que a subtração, ela não faz... Se eu pegar aqui 10 menos 5, vai ser 5. Mas para efeito de data, quando você conta de 1 de março até 11 de março, dá 11 dias, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Vou pegar aqui o mês de março agora, 1/3/2023. Hoje é dia 12. 12/3/2023. Certo? Então vamos pegar aqui, Ctrl C, dá um Enter. Tá dando quanto? 11 dias. Por que 11 dias? Porque 12 menos 1 é 11. Ele vai subtrair 1. Então, para efeito de datas, a gente não podemos considerar simplesmente só colocar data final menos data inicial. Porque nós estamos comendo um dia aí. Então, se a gente considerar somente não colocar a condição mais 1, ele vai entender somente 2.556 dias. Então, do 1/1/2015 a 31/12/2021, tem 2.557 dias. Porque nós temos que considerar o dia 31/12. Porque se a gente fazer simplesmente 31 menos 1, vai dar 30. Ele vai considerar somente até dia 30/12. Então, aqui, ó, na função, na fórmula aqui, nós vamos colocar entre parênteses e mais 1. Lá, 2.000. A mesma coisa aqui, tá ok? Então, é essa a condição. Eu esqueci de informar isso para vocês. Beleza? Então, não podemos esquecer. Para efeito de data, a gente conta de 1 até 12 dias. É a mesma coisa aqui. Então, sempre coloca quando finalizar, data final e menos data inicial, coloca sempre mais 1, para ele contemplar o último dia do período. Beleza? Fechou? Vamos lá. Então, vamos lá. Estamos aqui. Duration.days, que é o nome da função, da primeira função.
e vamos abrir parênteses, data final menos data inicial, mais 1. Beleza? Aí terminou, vírgula. E a última condição, vamos chamar de lista datas. Lista datas. Igual. Aí nós vamos chamar aqui list.dates, a função list.dates já apareceu aqui, ó, DOM tab, abro parênteses, vou colocar data inicial, que é a nossa condição que nós criamos lá na primeira, ó, data inicial, vírgula, quantidade de dias, que nós criamos também, ó, quantidade de dias, vírgula, aí nós vamos colocar o jogo da velha, né, cerquilha, duration, vamos escrever duration, abro parênteses, né, duration, ok, aí nós vamos colocar 1, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0, vírgula, espaço, 0, ok? E colocaremos, vírgula, e aqui nós vamos colocar duration, tá certo, e aqui nós vamos colocar lista.datas, duration, ok. Tem alguma coisa errada aqui, duration, list.dates, data inicial, deixa eu ver uma coisa aqui, se tem que dar espaço ou não. Lista datas, list.date, data inicial, quantidade de dias, não, espaço mesmo, espaço, duration. Vamos ver aqui, por que que ele tá, então aqui, vírgula, cerquilho, duration. Duration. Ele não tem letra maiúscula, pessoal. Aí, abro parênteses. Agora que aí nós vamos colocar 1, vírgula, espaço 0, vírgula, espaço 0, vírgula, espaço 0. Aí, fecho aqui. E list.data. Então, tá, agora tá certo. Ó. Então, ficou lista data, list.dates, ele vai buscar a data inicial, que é o list_min, quantidade de dias, que é a data mínima do período, né? 1/1/2015, a quantidade de dias, o que é essa quantidade de dias? É essa daqui, ó, que ele já vai fazer a conta, o cálculo dessa condição que nós fizemos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é onde eu pus a seta, quantidade de dias, que é duration.day, data final menos data inicial, mais 1, que é, ó, os 2000, vamos pegar aqui, ó, só para vocês, só para efeito didático, as 2.500, 57 dias, tá? Essa condição aqui. Então, vamos lá. Beleza? E aí aqui, para finalizar, coloco list.datas, tá? Então aqui, ó, data inicial, que é a minha data mínima. Quantidade de dias, 2.557 dias, que é a data final menos inicial mais 1. E a duração dos dias, tá? E finalizando aqui list datas. Só para lembrar, você viu que ele sublinhou para mim durante o bom do Power Query,
que quando você está fazendo uma função, se der algum erro, ele aparece aqui para você, ó. Vamos voltar aqui, só para efeito. Eu coloquei D maiúsculo, né? Ó, D maiúsculo, ó. Ele já colocou um erro aqui, ó. Mostrar um erro. Literal inválido. O que é esse literal? É o D maiúsculo. Pronto, ó lá. Aí quando ele já reconhece, está tudo certo, ó. Nenhum erro de sintaxe detectado. Então, ele parte da premissa que nossa função está ok. Beleza? Então, terminou. Então, essa é a condição para a gente criar nossa tabela de calendário automática. Clico em concluído. Ó. Concluído. Olha lá, ele criou uma lista de datas. Ó, do dia 1º de 1 de 2015 até 31 de 12 de 2021. Tá? Então, é uma lista só. Agora, qual é a próxima etapa que a gente precisa fazer agora, antes disso? Mas para efeito didático aqui, o Power Query, tudo que nós fomos fazer no tratamento, seja tabela fato ou dimensão, ele vai criando um histórico aqui embaixo. Então, ó, primeira condição, data inicial. Vamos clicar em cima para ver? Data inicial, ó lá. Vamos clicar aqui, ó. 1 de 1 de 2015. Beleza? Vamos lá. Data final. 31 de 12 de 2021. Quantidade de dias. Olha lá. 2.557. E lista datas, que é a tabela aqui. Essa lista. Então, qual a próxima etapa? Para ele reconhecer que isso aqui é uma tabela de dimensão. Nós precisamos transformar essa lista em tabela. Como que nós vamos fazer isso? Simples, pessoal. Ó, nós temos aqui, ó, dentro do grupo converter, onde eu coloquei a seta, converter essa lista para tabela. Tá? Então, vamos lá. Clicando, converter para tabela. Não precisa mexer em nada aqui. Ok. Criou, já reconheceu isso como uma tabela. Próxima etapa. Vamos fazer o tratamento aqui para data, que ele está como ABC123, alfanumérico. Então, nós vamos clicar aqui e como colocar como data. Beleza? E vamos renomear nossa coluna para data. Ok? Prontinho. Então, a nossa tabela de calendário já acabou de ser criada. Agora a gente vai precisar o quê? Inserir as informações de análise de tempo que a gente julgue necessário para esse projeto. Então, a parte de automatização já está ok, tá? Então, na medida que eu inserir alguma informação do ano de 2022 na minha tabela fato de finanças, F-Dados Finanças, ela já vai entender aqui, já vai automaticamente atualizar, beleza? Então, vamos mudar o nome aqui de consulta 1 para de calendário. De calendário. Beleza? Pronto, renomeamos. Então, agora, o que nós vamos fazer aqui? Inserir as colunas que a gente precisa para análise de tempo. Então, vamos lá. Então, nós temos data aqui. Então, é bem simples. Primeira coisa que eu vou inserir aqui. Eu quero ano. Então vamos lá. Eu quero adicionar uma coluna, pessoal. Então, vamos lá. É bem simples. Clico na primeira coluna, data. Vou no menu adicionar coluna, que está aqui, ó, adicionar coluna. Clico nele e vou no grupo data e hora, utilizar a ferramenta data aqui, ó. Beleza? Vou voltar. Clico aqui. Então vamos lá. Cliquei na coluna e eu quero ano. Seria coluna com o nome ano. Beleza, ele entendeu, ano. Aí eu quero inserir a coluna mês. Olha que interessante. Clico aqui, eu vou lá na minha ferramenta data. Por que ela está apagada, pessoal? Porque ele não entende que ano é data. Então, toda vez que eu vou inserir uma nova coluna na minha tabela de calendário, eu sempre vou ter que clicar na primeira coluna, que é data. Aí ele habilita
essa ferramenta. Então, vamos lá. De data. Aí ele habilitou, tá vendo? Aí eu clico novamente e eu quero mês. Criou a coluna mês. Beleza? Volto em data novamente. E eu quero agora nome do mês. Eu vou clicar aqui. Eu tenho duas opções de criar o nome do mês. Eu tenho aqui, ó, já mês, nome do mês, tá? Ou por função, tá? Então, como que seria? Então, aqui, se eu colocar aqui nome do mês, ele já vai colocar aqui, ó, janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, eu vou apagar aqui. Pessoal, o Power Query, ele não tem a função voltar, nem Ctrl Z, tá? Então, quando vamos supor, seria uma coluna errada, uma informação errada aqui. Eu vou aqui, ó, no histórico, clico no xizinho aqui, ó, e excluo, elimino ele. Então, eu tenho outra condição de criar uma coluna com o nome de mês. Posso clicar aqui mesmo, não entra nessa regra de clicar em data. Clico aqui, vou em adicionar coluna, já estamos no menu, vou habilitar a ferramenta aqui, ó, e eu vou no grupo geral, aqui, ó, e coluna personalizada, tá? Então vamos lá. Tem duas formas de criar. É mais para efeito didático, né? Então coluna personalizada. Eu já vou colocar o nome aqui, ó, nome, mês, e embaixo aqui eu vou colocar o quê? A função. Como que eu coloco aqui? Função date ponto to text, ó, tá vendo aqui, ó? Vou abaixando com o teclado, ó. Date.toText, dou um tab, date.toText. Só que eu vou apagar a primeira date aqui, que isso é um bugzinho aqui do Power Query. Date.toText. O que seria esse date.toText? É a função texto do Excel, pessoal. Igual a texto, tá? Então eu coloco aqui, ó, date.toText, e eu vou buscar da onde? Daqui, ó, minha coluna data. Clico aqui, ó, tá vendo? Manda inserir. Inserir, tá? Aí, vírgula, espaço, abro aspa e coloco aqui, ó, 4 letra M, tá? E fecho. Então, date to text, data, MMM, que é o mês completo. Se eu quiser um mês abreviado, eu tiro uma letra M e deixo 3, aí vai ficar mês abreviado. Jan, Fev, Mar. E quando se tiver algum erro, pessoal, o próprio Power Query aqui, ó, ele já fala para você, ó. Então ele viu, ele deu um Vzinho aqui, ó, nenhum erro de síntese detectado. Se der algum erro, ele já aparece aqui uma exclamação. Então eu dou um OK, ó. Olha lá, inserir também a outra forma de você criar coluna com o nome do mês. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou apagar. Vamos partir do jeito que a gente está fazendo. Data, nome, mês, nome do mês. Perfeito. Tá? E agora eu quero o quê, pessoal? Colocar a primeira letra em maiúscula. Clico aqui, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúsculo. Prontinho. Aí eu volto novamente em data. Qual outra informação que eu quero na minha tabela de calendário? Eu quero nome do dia. Eu vou em dia, na data novamente, clico, habilitei a ferramenta, setinha, dia. Eu quero nome do dia aqui, ó, nome do dia. Também eu tenho aquela outra opção de utilizar a função date to text também. De vez de eu colocar a letra M, eu coloco a letra D. Então, se eu quero o nome completo segunda-feira, eu coloco 4 letras D, tá? Se eu quero abreviado, 3 letras D. Então, nome do dia. Ela já colocou para mim, ó, quinta-feira, sexta-feira. Clico novamente na coluna, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúscula. Pronto. Já inserimos mais uma informação. Agora, o que eu quero?
Eu quero semana do ano. Semana do ano. Semana do ano. Semana do ano. Tá, o número da semana. E vamos data novamente, eu quero trimestre. Trimestre do ano. Ele já vai fazer para mim o trimestre. Beleza? Trimestre do ano. Ok, beleza. Semana, trimestre. Agora eu quero, pessoal, mês abreviado. Eu quero o mês aqui, janeiro, que fique Jan, Fev, Mar, Abril e assim por diante. Nesta condição, se eu clicar em data e for em mês, eu não tenho a opção de colocar aqui mês abreviado, só o nome do mês completo. Então, nós vamos utilizar o quê? Clico aqui mesmo, vou em coluna personalizada e vou colocar aqui o nome da coluna, mês abreviado, mês abreviado, mês abreviado, e vou utilizar a função date to text. Date to text, ó, já apareceu aqui, ó. Beleza. Abro, eu vou colocar buscar de data, eu quero data, vírgula, abro aspa e eu quero 3 meses. Beleza? Fecho parênteses, tá pronta a minha função. Date to text, data, 3 letra M e ok. Olha lá, já me deu mês abreviado. Jan, Fev, Mar e assim por diante. Aí eu quero que colocar cada palavra em maiúsculo. Vou em transformar, só para voltar. Clico nela, botão direito. Transformar cada palavra em maiúscula. Beleza. E já entendeu o que é texto? Perfeito. Então vamos lá. Agora eu quero mês e ano. Eu quero que fique Jan/ano. Como que eu faço isso, pessoal? Mesma coisa. Essa opção aqui eu não vou usar mais. Clicar na coluna data e agora eu vou utilizar outras condições no Power Query. Então eu vou lá. Como que eu faço? Eu quero o mês abreviado e eu quero o ano. Como que eu vou fazer isso? Então, quando você vai utilizar essas duas informações, eu vou estar juntando, é o mesmo conceito de concatenar. Eu vou concatenar duas informações. Então, no Power Query você vai ver que é bem simples, né? Lá no Excel você coloca igual, concatenar e assim por diante, né? Ou utilizar aquele E comercial, né? Que é aquele S ao contrário. Então, e o Power Query aqui, quando a gente vai utilizar essa condição, ele respeita a sua ordem de seleção. Então, eu estou aqui, ó, trimestre. Eu quero mês e ano. Então, eu clico primeiro na coluna mês abreviado, pressiono a tecla Ctrl e vou em ano. Então, ele vai respeitar que eu selecionei primeiro o mês e depois o ano. Aí eu vou aqui adicionar coluna e vou colocar aqui, ó, mesclar coluna, tá? Então, mas só para a gente mostrar o caminho. Nós vamos estar utilizando o menu adicionar coluna no grupo do texto, opção mesclar coluna. Então, o menu já está dizendo, eu vou adicionar uma coluna adicional. Então, ele já entendeu que eu vou adicionar uma outra coluna com essas duas informações. Eu tenho uma outra opção também de fazer isso no Power Query. Vou voltar aqui, tá? Então, vamos lá. Vou no menu transformar, que está ao lado aqui, para o lado esquerdo. E eu tenho a opção também de mesclar colunas. Tá? Eu clico aqui, ó, mês
e ano. Tá? Aí eu tenho aqui, ó, mesclar coluna. No grupo, vamos lá. No grupo coluna de texto, no menu transformar, mesclar colunas. Então, uma é adicionar e outra eu vou transformar. Então, o que no menu transformar que ele vai fazer? Ele vai concatenar essas duas colunas e vai deixar em uma só. Então, na hora que eu faço essa transformação, eu não vou ter mais a coluna ano e nem mês abreviado. Vai ficar tudo numa só. Quer ver para vocês verem? Vamos lá. Só para efeito didático, voltar aqui. Clico aqui. Ordem de seleção, mês e ano. Estou em transformar e ó, mesclar coluna. Ó, cliquei. Separador, eu vou colocar aqui um personalizado. O que é esse separador? A minha barra. Então, nome, eu vou colocar mês, ano. Eu já posso colocar o nome da coluna aqui, mês, ano. Opa, mês, ano. Ok, ó. Olha lá. Mês, ano. Eu já não tenho mais a coluna ano, nem, ó, mês abreviado. Já aqui, ó, uniu aqui para mim, ó, tá vendo? Ele transformou essa coluna. Ele concatenou, ele fez a junção dessas duas colunas. Então não é isso que eu quero. Eu quero adicionar uma coluna com essas duas informações. Então eu aborto aqui, ó, colunas mescladas, e ele vai voltar. Então vamos lá. Então, mês abreviado e ano. Vou em adicionar coluna, né? Mesclar coluna. Olha lá. Nem separador personalizado e eu quero uma barra e vou colocar aqui mês, ano. Mês, ano. E ok. Olha lá, ele adicionou a coluna para mim, ó. Tá vendo a diferença? Eu adicionei uma coluna e mantive o meu mês abreviado e meu ano. Beleza? Então, tem duas condições aqui. Se eu não quero ter o ano e nem o mês abreviado, eu posso utilizar a condição transformar. Mas geralmente, pessoal, é a primeira opção, adicionar coluna. Beleza? Então, já está no esquema aqui. Então, vamos lá. Agora eu quero adicionar mais uma coluna, que é o quê? Trimestre, ano. Tá? Mesma coisa. Eu vou clicar em ano, primeiro, ano e trimestre. Ano, trimestre. Cliquei no ano e depois trimestre. Beleza? Aí eu vou em adicionar coluna, mesclar. Separador, personalizado. Eu vou colocar um espaço primeiro, tracinho, espaço. E vou colocar aqui. Trimestre, ano. E ok. E ele adicionou para mim a coluna trimestre ano. Se você pegar aqui, ó, 2015, 1. O que é esse 1? Primeiro trimestre. Vamos lá. Quando ele mudar para o trimestre seguinte, ó, nós estamos no mês de abril, onde começa o segundo trimestre. Ele já coloca 2015, 2. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos inserir uma informação aqui. Nós vamos colocar aquele símbolo de primeiro, né, a bolinha, e do lado escrever a condição trimestre. Então, aqui nós temos a nossa barra de forma, onde nós criamos a função. Clico na setinha para baixo e vou aqui, ó. Aqui o último aqui, PTBR, ó. Português Brasil, eu clico aqui, ó. Depois do parênteses, tá, ó. PTBR, parênteses. Aí eu vou colocar aquele E comercial, que é concatenar. E abro aspas. Abro aspas. E vou colocar aquele símbolo de primeiro, que é o Alt. Pressiono a tecla Alt 167.
Ele apareceu aqui para mim e espaço, escrevo trim, de trimestre. Olha lá. Aí beleza, tranquilo. E aí eu venho aqui, ó, subo a setinha e ele já entendeu aqui, ó, concatenou para mim, ó. Então ficou 2015, primeiro trimestre e assim por diante, ó. Bem simples, bem fácil, só para ilustrar. Então nós pegamos aqui, ó, no último, que informa aqui ó, o idioma português Brasil, depois do parênteses colocamos o e-comercial, demos um espaço, abriu aspas, colocou o símbolo, Alt 167, escrevemos trimestre abreviado. Depois sul, ele já reconheceu. Bem simples. Então volta. Bom, pessoal, aqui a nossa tabela de calendário está prontinha, com as informações que a gente vai precisar utilizar para o projeto, totalmente tratada e totalmente automatizada. Beleza? Bem simples, tranquilo. Agora nós vamos criar as nossas outras tabelas dimensões, tá? Outra, bem mais fácil também, eu vou clicar aqui, ó, dados finanças, e vou colocar. Aí vocês vão entender quando a gente criar essas outras tabelas dimensões, que vai ser a tabela faixa de desconto, de países, de produto e de segmento. Vocês vão entender a questão do qualitativo, né? Uma é quantitativa e a outra é qualitativa. Então vamos lá. Então é bem simples. Eu estou aqui com a minha tabela F Dados Finanças, clico com o botão direito nela, clico em cima dela aqui, botão direito. Eu vou colocar aqui, ó, duplicar. Clico aqui, ó, duplicar, tá? Vou já colocar aqui, já vou renomear, vou colocar D, que é de dimensão, faixa, desconto, tudo junto. Faixa, desconto, tabela, dimensão de faixa, desconto. Cliquei. Então, o que eu quero? Eu quero somente a faixa de desconto. Vocês vão ver como que é bem simples. Tá aqui, ó, faixa desconto, ó. Vamos lá. Tá bem aqui, ó, faixa desconto, aonde nós vamos selecionar. Clico aqui. Então, cliquei aqui, botão direito, e eu tenho a opção aqui, ó, remover. Eu estaria removendo somente a coluna faixa desconto. Só que eu quero o quê? Remover outras colunas. Então, as outras colunas que não estão selecionadas não interessa. Então, eu quero somente manter a faixa desconto. Clico aqui, remover outras colunas. Pronto. Tá? Eu já criei a minha tabela de dimensão faixa de desconto. Só que, aquilo que eu te falei, tá? Aí vocês vão entender o conceito de tabela qualitativa. Cliquei aqui, botão direito, remover duplicadas. Então eu tenho 4 faixas de desconto. Uma eu não tenho nenhum desconto. Low é desconto baixo, mínimo de desconto. Medium, que é o desconto médio. E o height, que é o desconto máximo, né? Percentual de desconto máximo. Então eu tenho 4 condições aqui. Então por isso que se chama dados qualitativos. Os dados não se repetem para a tabela dimensão. Então temos 4 condições aqui, prontinho. Nossa tabela faixa de desconto está pronta. Então nós vamos fazer a mesma coisa agora. Nós vamos criar outra tabela de dimensão de países. Clico em dados finanças, duplicar. Beleza, e eu vou em países, botão direito, remover outras colunas, aquilo que eu falei. Eu quero manter países e as outras não me interessam. Clico em remover outras colunas, prontinho. Aqui os dados estão se repetindo porque nós buscamos a tabela fato. Então clico aqui, botão direito, remover duplicadas. Então eu só tenho quantos países? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho United Kingdom, que é o Inglaterra, Italy, Itália, França, United States, Estados Unidos, Germany, Alemanha, Canadá e México. Então nós temos essa quantidade de países. Então nós já criamos nossa tabela de calendário país. Vou em dados finanças,
duplicar. E eu quero agora produto. Clico em produto, né? E remover outras colunas. Prontinho. E próxima etapa, remover duplicadas. Pronto, eu tenho 8 produtos. Gauge, TAP, VTT, Carreteira, Montana, Amarilla, Velo e Passeio. Então, criamos nossa tabela de calendário também. Só que aqui faltou que a gente renomear. Então, países vai se chamar de países. De países. Pronto. E agora aqui, produto. De produto. Prontinho. Enter. Então, renomeamos as duas. Agora, a última tabela vai se chamar de segmento. Clico em dados, finanças, duplicar. Eu quero segmento. Clico nela e remover outras colunas, remover duplicadas. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 segmentos. Venho aqui, renomeio de segmento e prontinho. Então, nossa tabela fato totalmente tratada. Criamos a nossa tabela de calendário automatizada, ou seja, na medida que a tabela fato for inserindo novas informações, ela vai acompanhar essa atualização. Criamos as tabelas de menções, faixa de desconto, países, produto e segmento. Tranquilo? Depois de feito todo o tratamento no Power Query, qual que é a próxima etapa, pessoal? Nós iremos fazer o que? Página inicial. Eu quero fechar e aplicar essa condição. Fechar e aplicar. Então, nós fizemos todo o tratamento e aqui os dados que a gente inseriu estão todos aqui, certo? E aqui, ó, de calendário, faixa desconto, de país, produto, segmento e dados finanças, que é a nossa tabela fato. Volto aqui, clico. Pronto, e agora nós vamos clicar aqui, ó, exibição de dados. Então nós estamos na nossa de calendário, eu vou colocar aqui data abreviada aqui, né? Short date, somente a data, ok? Né? Aqui eu vou estar tá certo? Aqui o julho aqui, o mês abreviado, eu vou classificar como por coluna mês, tá? Que ele vai entender que é mês 1, 2, quando a gente vai fazer uma segmentação de dados, ele vai entender por ordem cronológica, que é 1 é janeiro, 2 fevereiro, 3 março e assim por diante. O mês abreviado eu vou classificar como pela mês, beleza, tá? Tranquilo. E aqui eu vou em ferramentas tabela, marcar como tabela de data, né? Marcar como tabela de data, selecionar como data, ok? Prontinho. Então a nossa tabela calendário está ok, totalmente feita, tá? Então, beleza. Aqui, mês abreviado eu classifiquei como, né? Como mês, né? Tá ok, tá certinho, porque ele vai respeitar, porque na hora que eu criar uma segmentação de dados, ele vai entender como abril o primeiro mês, ele vai respeitar a ordem alfabética. Então aqui eu quero que ele classifique por mês, número de mês. Então beleza, então aqui
tá ok. Nossa tabela de calendário, ó. Nossa tabela faixa de desconto, tá ok. Não precisamos fazer nada com ela. País, produto, segmento. E a nossa tabela fato. A mesma coisa aqui, ó. Data, eu vou colocar como short. Beleza. Tá tranquilo, né? Boa. Então aqui tá tudo ok. Página inicial. E agora nós vamos o quê? Salvar esse arquivo. Vamos colocar aqui. Nós vamos salvar ele na unidade C, onde eu tenho uma pasta chamada Dashboards, Power BI. Nós vamos colocar aqui projeto, gestão financeira. Ok, projeto de gestão financeira, salva. Então, nosso arquivo já está salvo, nosso projeto, tá? Então, aqui está tranquilo. Então, pessoal, na nossa primeira videoaula, a gente finalizou, onde nós fizemos. Antes da importação, eu expliquei que quando o usuário não disponibiliza de uma base de dados, nós temos o Power BI, ele disponibiliza uma base de dados simples para efeito de praticar, né, treinar e aprender a desenvolver um projeto. Tá? Então tem duas opções, né, de fazer isso. Só para recapitular, eu vou fechar e vou abrir ele novamente. Aqui eu fecho. Então a gente vai buscar aqui aqui, vamos clicar aqui, experimentar um conjunto de dados, por exemplo, né? Clico aqui, aí ele vai me dar essa opção aqui, né? A primeira opção, eu já carrego ele e já abro o Power Query para fazer o tratamento. A outra opção é o que? Eu baixar esse arquivo, né, dessa base de dados no Excel, né, onde eu vou clicar aqui, abrir o tutorial, né? Aí eu venho aqui, vou voltar aqui para essa seta sumir. E aqui está aqui, ó. Aqui ele dá o exemplo, ó. Você viu? Igual que eu fiz, ó. Seleciona aqui, vem carregar dados ou vai direto para o Power Query, já faz o tratamento, ou baixar o tutorial. E aqui embaixo, baixar o exemplo, né? Baixar o exemplo. E o item 1, fazer o download da base do financeiro do Excel. Aí você baixa e abre o Power Query, importar pasta do Excel e fazer o tratamento. Que nem nós fizemos aqui. Tem essas duas opções. Fechando. E aquilo que eu falei, pessoal, essa é uma base de dados bem simples, que corresponde a 2 anos, 2013 2014. Eu fiz algumas implementações, né, aumentei esse período para ficar uma base mais sólida. Tá? Eu vou estar disponibilizando, né, durante esse curso que nós estamos fazendo para desenvolver esse projeto. Em todas as videoaulas eu vou estar disponibilizando o link para vocês baixar essa base de dados e acompanhar passo a passo para poder estar desenvolvendo isso aí. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa primeira videoaula. Tá? Não esqueçam de dar um like, né, e compartilhar. Se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o Anderson aí a prosperar. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e até a nossa segunda videoaula, onde nós vamos estar criando as medidas DAX, tá ok? Que vai dar totalmente todo o aporte para a gente desenvolver a tela do nosso relatório. Um grande abraço e até a próxima.